João, um tipo do verdadeiro crente. É o tipo, a palavra tipo no grego é tipo, tupos, e golpe, marca, representação, é o que mais nós usamos. Imagem, caráter, modelo. Então vamos ver, já passamos por isso, tipos e antitipos. E eu quero falar mais um pouco porque sempre tem aquele que é um tipo e o antitipo é aquele que cumpre o tipo. Porque ele cumpre aquela representação. O cordeiro animal que foi oferecido por Abel, aquele era o tipo. Mas Cristo era o antitipo. Ele era o real Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cristo, que foi o antitipo, ele é Cristo o tipo novamente, porque a ceia que nós tomamos é que o representa, que é o antitipo. O antitipo é o que representa o tipo, é o que cumpre o tipo. Então, quando você toma a ceia, você sabe que está tomando aquele tipo, aquela representação do corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho representa, não são, mas representa. A brecha entre as eras da igreja e os selos, parágrafo 34, o irmão Brana diz: agora João estava comissionado a escrever o que ele viu. Então o apóstolo e profeta pegou sua caneta para escrever aquilo. Todo mundo sabe que o apóstolo e profeta é o João de 2000 anos atrás. Ele pegou a caneta para escrever aquilo. Por isso a gente tem pregado certas mensagens já há tempos aí: eu não sou João, eu não sou profeta, exatamente para poder ajudar as pessoas a ver isto. Do outro lado, a noiva é profeta, mas ela é uma mulher. Ela tem que ter um homem para poder representá-la, para falar no seu lugar. Por isso que João é um tipo. A brecha entre as eras e os selos 303, falar sobre um tempo feliz, quando aqueles selos foram abertos. A irmã Brana diz assim: João deve ter olhado dentro e visto além da cortina do tempo e disse: lá está João. Eu sei que ele poderia ter dito, vamos mudar a palavra, João, olhando além da cortina do tempo, poderia ter dito: lá estou eu. Se fosse exatamente o João de 2000 anos atrás, que seria claro. Mas lá está João. Eu olho assim, além da cortina do tempo, e digo: lá está o Osmar. Lá está eu. Mas lá está João. Bom, representando a noiva, como nós sabemos que não tem jeito de mudar
esta representação. Irmão Brana fala da noiva ter o assim diz o Senhor, mas ela é o feminino. Como ela tem o assim diz o Senhor, ela é um grupo de pessoas. A noiva não é uma pessoa. Você pode dizer, mas é uma igreja. Mas ela não é uma pessoa. Para ter o assim diz o Senhor, ela tem o assim diz o Senhor do profeta. O nosso assim diz o Senhor é do profeta. Por isso tudo que nós falamos, o profeta falou. Tudo que João está falando aqui em Apocalipse 10, 8 a 11, é exatamente o que o profeta falou. João tem que tomar o livrinho e comer este livrinho. Irmão Brana diz, João é um tipo do verdadeiro crente. Cada verdadeiro crente está tipificado em João. Isto é, cada verdadeiro crente tem que comer o livrinho. Mas como comer o livrinho, você não sabe o que é. Por isso havia necessidade. Esta parte da mensagem do profeta, que Deus disse para ele não dizer a ninguém, e ele não disse, ele poderia ter pregado Apocalipse 10, 8 a 11. Eu sei que a pessoa pensa, não é sequencial, é sequencial. Eles pregaram sequencial, depois eles saem e dizem, não é sequencial. Eles pegaram que é um papel, você rasga, capítulo 10 de Apocalipse, isso é verdade. Não foi nem eu que preguei isso. Você rasga, aí você tem as duas partes, o sétimo anjo e a noiva. A noiva está aqui representada em João. Sempre Deus trata com um indivíduo. O indivíduo que vocês veem na Bíblia sempre foi um profeta. Então eu não sou profeta. Deus trata com o João profeta. Eu não sou. Mas eu posso comer o livrinho. Eu comi o livrinho. Eu não sou profeta, mas eu comi o livrinho porque eu sou um crente. E João é o meu tipo. Eu estou aqui para representá-lo. Ele foi um verdadeiro crente. Ele foi manso. Muitas vezes as pessoas confundem mansidão. Jesus pegou a zorrague e bateu naqueles ministros naquele dia. Irmão Brana diz que eles falaram contra Jesus. Ele não é como o nosso sacerdote, benévolo, manso. Olha o que ele fez, virou a mesa dos cambiadores. Eles confundem mansidão com desordem. Então Deus sempre trata com uma só pessoa e depois aquela pessoa gera, através daquele ministério, outras pessoas. Nós já falamos disso. Deus tratou com o irmão Brana, e depois do irmão Brana, Deus gerou este monte de ministros que existe por toda parte no mundo. Agora, se todos eles é a noiva, qual deles você vai seguir? Porque cada um fala diferente. E nenhum de nós ministros no mundo inteiro, nenhum comeu o livrinho que é a revelação. Todo mundo sabe que é a revelação, porque no capítulo 5 o livrinho estava fechado. Mas no capítulo 10 o livrinho está aberto. Então é a revelação dos 7 selos que a noiva come. Agora tem que ter ministros, pastores, tem que ter evangelistas, apóstolos, mestres,
para poder entregar este livrinho para a igreja. Porque João também representa os santos raptados. E você não pode ser raptado sem comer o que João comeu. Agora, nós temos que vermos que João, há 2000 anos atrás, ele comeu na visão. João comeu o livrinho. Como? Na visão ele comeu. Porque o livrinho ainda teria que ser aberto. Ninguém podia nem olhar para ele. Mas quando veio o sétimo anjo, já é aqui no fim do mundo. O sétimo anjo veio e mostrou para nós o que estava escondido dentro deste livrinho. E João, segundo a Bíblia, eles falaram tanto isso, lendo a própria mensagem, e fui, não é e fomos. Se fossem pastores, evangelistas, mestres, diria, e fomos. Não, mas ele está dizendo e fui porque ele representa a noiva. A noiva é um grupo de gente. Tem que ter uma palavra. Sempre foi assim. Nós tivemos 2 milênios e nós tivemos Paulo e depois Brana como profeta. Tivemos 5 mensageiros, diz o irmão Brana, durante as eras, que não eram profetas. Eram profetas que eram pregador, mas não eram profetas vidente. Então passou todo esse tempo. Aí veio o irmão Brana, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então ele veio, ele foi um profeta vidente. Ele revelou a palavra para nós. O que é um profeta? Um revelador da palavra de Deus. Então foi isso que aconteceu no ministério do irmão Brana. Mas cadê nós, os pastores, depois para comer? E quando nós comemos o livrinho, nós falamos igual, pensamos igual, porque nós comemos o mesmo alimento. Se você come alimentos diferentes, você pode ficar diferente. Mas nós comemos o mesmo alimento. Mas por que come o mesmo alimento? Porque o sétimo anjo revelou. E aquilo que ele não pôde revelar, que ficou para estes dias que a noiva tem um ministério, será tão humilde. Nós sabemos que no tempo do irmão Brana, ele já tinha pregado a terceira puxada. Se ele não prega, eu não posso pregar. Ele já tinha revelado o que era a noiva, mas nem fui eu que preguei, né? A noiva não é americana, hoje acho que ela é. Ela voltou, certo? A noiva não é americana. É interessante as coisas, porque quando você está ungido com o Espírito, você anuncia a realidade porque você está perto de quem está ungido e dominando. Sim, alguém diz, não pode. Cada mensagem de um só homem. Hoje não está podendo porque a mensagem hoje não é mais de um homem. A mensagem hoje é do quíntuplo de Efésios deles. Mas a mensagem não é mais de um só homem. Porque cada um pensa diferente. Nós tivemos 20 anos pensando na mesma coisa. Tudo que pregamos dentro de 20 anos é o que o irmão Brana mostrou, está claro, é provado na Bíblia e na mensagem. Mas estamos entrando em confronto porque João é o tipo, e como pode ser o tipo aqui no final? João lá que é o tipo. Aqui é o antitipo. Lá é tipo. João, há 2000 anos atrás, é o tipo. Aqui, quem come o livro, a noiva que come o livro, é o antitipo. E a noiva, a que come o livro, chama João na Bíblia. Nós estamos falando
pela Bíblia. As pessoas confundem a Bíblia com o Osmar. Entende? A Bíblia confunde o João com o Osmar. Eu quero que vocês fiquem bem esclarecidos pela própria mensagem do profeta. E você vê que é um ministério, de toda maneira o ministério tem que estar numa só pessoa. Se ela estiver, se o ministério da noiva estiver em 4, 5 pessoas, como eles querem dizer, que é o quíntuplo que tem que falar, o quíntuplo vai pregar o que o profeta... Gente, ficaram 20 anos e não aprenderam. Isso é aquelas criancinhas ruins de escola que a gente tem. 20 anos. Falaram, repetiram, como papagaios, repetiram. Ainda acharam que estavam sendo presos quando eu nunca prendi ninguém. Agora, você tem que entender que todo obreiro, ele é sujeito ao ministério local. Todo obreiro é sujeito ao ministério local. Não existe outro meio. Se a pessoa chegasse a entender o que é o ministério dela verdadeiramente, então faria como fez o evangelista Filipe. Evangelizou e depois fez o quê? Mandou chamar Pedro, que era pastor. Mandou chamar Pedro para batizá-los. E precisava ser batizado com o Espírito Santo. Então, chame Pedro. Mas as pessoas não percebem o ministério, como que é. O quíntuplo de Efésios. Só olhando o que o irmão Brana ensinou, que a Bíblia começa, nós temos que ter o apóstolo, profeta, e como Paulo, ele foi apóstolo e profeta. O que vou fazer? Paulo foi. Brana foi. Brana foi um apóstolo, um ordenador, foi profeta. Aí depois gera nós, evangelistas, pastores, mestres, com aquela mesma mensagem. E gerado com esta mensagem do profeta, nós temos que pregar a terceira puxada. E essa terceira puxada foi a revelação dos 7 selos, aquela abertura da palavra. Isto é que cada um de nós, pastores, tem que pregar, e pregar igual. Mas quantos anos faz que o irmão Brana partiu? Mais de 50 anos. E os pastores não pregam a terceira etapa. Não prega. Depois que começa a ser anunciado a terceira etapa, e que os indivíduos ouvem, diz: isso é verdade, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito entrou, Deus tem novo nome, HM faz parte do nome de Deus. Eles até comem muita coisa. Aí o que está hoje, o que está caroço, é um homem só. Porque eles acham que o homem quer dominar. Prega obra dos nicolaítas. Eu nunca interferi em ministério de senhor ninguém. Se eu interferir em obreiros do meu ministério, errado é quem conversa com os obreiros que é do meu ministério como adúlteros e deu conselho para eles. Contrário ao que eu dou, ou concebeu deles também a mesma semente. Isso que é errado. Mas eu nunca impus no ministério, nenhum pastor pode me culpar. Começando lá com o pastor Diamantino, na África, ninguém pode me culpar. Eu nunca mexi com eles. E até um mês atrás, nós tudo estava pregando igual. Agora, já não está mais.
Qual o problema? Tem como mostrar? Tem. Querem mostrar que não. Agora não é a mensagem de um homem só mais. Agora Deus é de confusão. Agora Deus toma mais pessoas. Filho, o ministério quíntuplo de Efésios, no qual a noiva é composta. Esse quíntuplo de Efésios fala a mesma coisa. O evangelista fala o que o profeta falou, o pastor fala o que o profeta falou, o mestre fala o que o profeta falou. É isto que nós temos feito durante todo esse espaço de tempo de 20 anos. Chegou no meio da nossa geração, aí começa a confusão. Emanciparam. E jamais aceita o pai falar qualquer coisa, mesmo que está na palavra, acha que o pai está impondo. Mas eu só posso impor no meu ministério. O ministério do pastor Mendes, não mexo, ele sabe, ele que põe eu pregar lá para eles. Estão ouvindo agora. O pastor bispo tem o ministério dele, faz as pregações, deixa o povo a liberdade para me ouvir. Eles quem faz isso. Eu nunca disse para eles, vocês têm que fazer assim. Eu nunca disse para eles. Eles é quem fazem assim. Isso é deles. É o Espírito que combina. Você vai ver o pastor combinando com o pastor. E nós temos que pregar o que o profeta pregou. Agora, me diga, você quer trazer em símbolo? João comeu o livrinho em símbolo há 2000 anos. Mas hoje, João, a noiva, que começa com um homem e depois vai para o corpo, João come o livro agora revelado, não come visão. Ele não está comendo visão hoje. Visão foi lá atrás, que João na visão ele comeu o livrinho. Ele foi ao anjo forte, tomou o livrinho e comeu. Há 2000 anos atrás, mas era visão. Há 2000 anos atrás, João escreveu, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Há 2000 anos atrás. Mas agora, a voz do sétimo anjo já cumpriu. Já aconteceu, já revelou. Aquilo que estava escondido todo esse tempo, agora está claro para nós, revelado. Agora, por que está revelado? Porque comemos o livrinho. Eu quero usar você. Tem culpa de você ter comido o livrinho? Você comeu o livrinho e ficou sabendo que a era terminou. Quando eu comi, eu fiquei sabendo. Quando eu comi, eu sei que eu comi primeiro que vocês. Então, quando eu comi, eu fiquei sabendo. E quando você comeu depois, você ficou sabendo. Você é essa noiva que está aqui, que é o verdadeiro crente, que é tipo de João. E você sendo tipo, você é o antitipo. Cumprindo o tipo. Só que ele comeu por visão e nós comemos por revelação. Certo? É isso que a pessoa tem que notar. Naquele tempo João sabia de tudo. Mas ele deixou aqui, e a própria Bíblia, o Apocalipse, está escrito como uma visão. Em Pátimos. E foi ali que João comeu o livrinho simbolicamente. Agora não, agora nós, cada um de nós, somos o João. Por quê? É porque João é o tipo do verdadeiro crente, de cada crente. Está aqui, ó. 41, Apocalipse 4, segunda parte. Então João foi convocado para subir mais alto. Suba mais alto, que significa, suba aqui, acima das eras. Ele lhe mostrou tudo o que ia acontecer no mundo, na era da igreja. Então, depois que as eras da igreja terminaram, as eras da igreja não terminaram lá com João, de 2000 anos atrás. As eras da igreja terminaram aqui agora.
Quando Branham estava pregando, que ele disse que tinha que terminar as eras para poder revelar os selos. Então lá foi simbólico. No tempo de João, há 2000 anos atrás, foi simbólico. Aqui ele está dizendo, então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente, que será convocado para o alto por Cristo. Então, cada crente do corpo, esse aqui é um corpo, ó. Apocalipse 10, 8 a 11, é um corpo. Vamos dizer, é um corpo, e esse corpo, ele não pode ter mais do que os olhos necessários, a boca necessária, todos os membros necessários. É um corpo. João está representando cada crente. Por isso, cada um tem que comer esse livrinho. Você pode ficar aqui 10, 20 anos, como muitos já ficaram e foram embora, e não comeram nada. Não comeram nada. Estavam com o livrinho aberto, tudo pronto para comer, mas não conseguiram comer nada, porque saíram e não entenderam nada, voltaram atrás. Tem algumas pregações que o pregador deve envergonhar de tê-las feito. Coisas que eu mesmo não fiz e nem acompanhei. Você sabe que são vários que já fizeram isso. Falaram. Quando eles tinham um bom espírito, sabe o que eu era? O presente de Deus. Agora, jogaram o presente na lama. Certo? Mas lá atrás, eu era o presente de Deus. Eu já fui alguma coisa, irmão. Eu já fui presente de Deus. Mas quando aquilo não dá certo com a mentalidade deles, aí muda. E se cada um entendesse que o que faz dentro do ministério, contrariando o ministério, o pastor local, cada membro que faz uma coisa contrariando o pastor local, o que temos aprendido que ele é claro, ele contraria o pastor local. Ele é ovelha ou cabrito? Ele é cabrito. Isso é claro. A natureza dos nossos filhos que não obedece à nossa palavra, à nossa voz, é a natureza de cabrito. O lar está sendo formado assim. A igreja é formada de 3 classes de crentes. Por isso, de vez em quando, a gente vê dar uma peneirada. Meu Deus, mas o que é isso? É 3 classes de crentes, mas quando é que vai acabar isso? Quando sai, uns você pensa, são 70. Passa um tempo, sai outro, você diz, mas deve ser os 70 outra vez. Até chegar o Judas, que fica por último. Isso é o irmão Branham que diz. Eu vou enganar que minhas reuniões, de 20 anos que eu estou pregando, só estou pregando para ovelha? Não, estou formando cabritos também, dentro do meu ministério. Sem querer, amando o cabrito, ajudando o cabrito, como se fosse uma ovelha. Você não faz tudo para o seu filho? Faz de tudo, ele está dentro de casa até que ele pega a malinha e vai embora. Ele faz isso por si. Nenhum pai deve mandar um filho fora de casa. Mas por que os filhos saem fora de casa? Você aprende com a natureza. A nossa exigência é demais dentro do lar. Você aqui não pode fumar. Você aqui não pode beber. Você aqui não pode trazer drogas. Aqui você não pode trazer essas mocinhas de saia curta. Aqui você não pode trazer esses rapazinhos pervertidos. Os filhos não aguentam. Aí eles querem liberdade. Porque nós, os pais, estamos exigindo. Mas estamos exigindo dentro daquilo que é cristianismo. Dizendo, você fica aqui.
eu estou dizendo para você não trazer para cá. Eu não estou dizendo para você ir embora. Você que está querendo ir embora porque está sendo oprimido, sentindo oprimido, quando você deveria respeitar todo mandamento e ordenança do seu pai dentro de casa. Mas não respeita, pede a sua parte como filho pródigo. Assim, eu disse, assim fossem filho pródigo, seria uma bênção. E vão embora. Mas eu nunca mandei embora. Eu sempre fui contra aquele espírito assembleano que manda as pessoas embora, que põe elas de castigo, não dá ceia para elas. Eu nunca criei nisto. Se prega a verdade. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma desse pão e beba desse cálice. Não tem que ser feito à força. A pessoa examina a si mesma. Se o filho examinar a si mesmo, no lar que ele nasceu, meu pai é assim, minha mãe é assim, eu não posso ser diferente, eu tenho que obedecer meus pais. Então nós nascemos na igreja, nós nascemos no ministério, como esse ministério que Deus deu para todos nós nascemos no ministério, que nós somos regidos pela mensagem do profeta, não é por obra dos nicolaítas. Obras dos nicolaítas, se eu dominasse você e você não fosse do meu ministério, mas você era do meu ministério. Então a coisa muda. Eu não estou dominando ninguém fora do meu ministério. E como um pai, eu não tenho que falar bravo com o filho dos outros. Até mesmo os diáconos têm que aprender com amor, conversar com as pessoas quando tem problema individual dentro da igreja, que precisa acertar. A gente faz isto, mas quando você pega os filhos que eles já puseram na cabeça, meu pai é um nojento, meu pai caiu, meu pai é um chato, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a malinha dele e vai embora. Ele faz por si próprio. Mas o pai, se eu não tiver esse espírito, Deus sabe como eu sou. Mas o pai vai ficar aqui sempre esperando você retornar. O pai. Mas o que é que o filho diz? Nunca mais. Nunca mais voltarei aí. Então, nem filho pródigo, meus irmãos, minhas irmãs, pode ser. Mas como é bom a gente ver isso daqui, isso é bíblico, você está crendo numa coisa que é bíblica. Todos os demais ministérios, 3, 4 ministérios é controlado pelo ministério do profeta, do apóstolo. Como foi o de Paulo aos gentios, como foi o de Brana aos gentios. Agora, a noiva, cada crente está representado em João, que é um tipo. João era um tipo de cada verdadeiro crente que foi convocado a subir ao alto, a receber mais conhecimento das coisas de Cristo, a revelação. E tem coisas como o capítulo, quando você sobe no capítulo 4, você sabe o que aconteceu nas eras e começa a saber o que está no capítulo 4. Aí você sobe no capítulo 5 de Apocalipse e você sabe que aquilo ali é o intervalo entre as eras e os selos. Aí você sobe no capítulo 6, você sabe que é os selos. Aí você vai no capítulo 7, você sabe que são 144 mil judeus e a igreja que vai passar pela tribulação. Os dois estão juntos, porque eles serão colocados na grande tribulação. Irmão Brana mostra isso, que até aquelas 2 tribos idólatras vai ser colocada ali naquela grande tribulação para ser purificada, para que elas, as tribos, estejam perfeitamente completa e entrarão no milênio, enquanto a igreja, com palma nas mãos, que de onde vocês vieram? De grande tribulação, não entra. Ela vai levantar lá no final do milênio. Por isso está ali o capítulo 7. Capítulo 8, o 7º selo. Segue assim, capítulo 9, cumpriu no tempo do irmão Brana,
quando as trombetas e os 4 anjos tocaram suas trombetas, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Capítulo 10, Brana, chegando com um ministério que vem do céu. Os anjos vieram da eternidade. O ministério da terceira puxada veio da eternidade. Os outros ministérios eram pássaros pequenos, pássaros maiores, mas quando chegou na terceira puxada, não eram pássaros mais, não era deste mundo. Eles vieram da eternidade. Esta era a terceira puxada, a terceira etapa. Por isso as pessoas têm dificuldade de ver. Porque é sobrenatural. O eleito vê, porque você tem o tipo certo. Alguém te tipifica lá atrás e você está cumprindo o tipo aqui na frente. João nos tipificou lá atrás, comendo o livrinho, e nós estamos aqui na frente, comendo o livrinho. E não podia ter em Apocalipse 10, de 1 a 7, não podia ser a noiva. Por que não podia? Porque primeiro vem o noivo, primeiro tem a palavra do esposo, e aí dele, dentro do próprio capítulo, isso tem tipos desde o Gênesis. É do Adão que é tirado a Eva, é de Cristo que é tirado a igreja, durante todas as eras. É de Brana que é tirada a revelação, a noiva do último dia, que é representada por João. É um tipo, João é um tipo dela. E ela está aqui mostrando que ela comeu o livrinho. Deixa eles tropeçar num homem. Mas depois que esse homem comeu e te deu esse livro mastigado, o que aconteceu? Você achou que é alguma coisa. E depois não quer passar pelos tipos da Bíblia. Depois eu sou mal quando mostro que sempre foi assim, desde antes da fundação do mundo. Querendo ser acima. E os meus obreiros mesmo já pregaram isto. Que é desse jeito. E quando o obreiro cresce, ele já quer ser maior que pastor. Isso é uma realidade. O obreiro pregou isto. Na hora de viver isso, não conseguimos viver. Mas que está pregado, nem eu preciso pregar, eles já pregaram isto. O que a gente precisa é dar valor à palavra. Amém? Eu não quero ir muito longe com este assunto, porque eu acho que é o suficiente para nós vermos que se tem o tipo, tem o antitipo. Se tem o que representa, e João representa, então aqui estamos nós, para mostrar que somos de João. Eu sou de João. Eu, Osmar, sou de João. Porque João comeu o livrinho aqui no último dia. Depois que o livrinho foi revelado, que ninguém sabia nada da terceira puxada, ninguém sabia nada da revelação dos selos. Então, João comeu. Aí eu vi ele comendo e fui atrás dele. E comi também. Aí vocês viram ele comer, vocês foram atrás dele. E comer também. Isso é indivíduo. Cada indivíduo comendo, ninguém é forçado. Vocês é forçado a vir na igreja? Não é. Cada um tem a sua responsabilidade. O que abre a igreja, o dirigente cântico, o pastor tem o horário da sua mensagem para ele pregar. A gente acompanha essas coisas. Muitas vezes as pessoas estão lutando por uma ordem da igreja lá atrás, quando eles perdem a revelação. É como muitos lidam pela ceia quando perde a revelação, que é superior. O ministério da revelação da terceira puxada nos dias do irmão Prana
supera tudo. Você pode tomar a ceia, continua tomando a ceia, mas a palavra supera tudo. Irmão Branham diz que a palavra está acima de todos os sinais. Mas muitas vezes nós queremos diferente. Nós temos opiniões diferentes. Esse é o nosso problema. Por favor, quando termina, escuta bem, quando termina um só homem, ele não é ouvido, então começa a bagunça. Começa as brigas ministerial. E que eu quero, o que vocês façam, fiquem quietos. Fiquem quietos. Não responda. Fiquem quietos. Deixem em paz. Nós temos por obrigação, como ministro, de dar o ensinamento, de responder o que tem que ser respondido. Eles, como ministros, vão dar o ensinamento para o seu povo também, como o seu povo deve ser. Se crê num só homem, ou se não crê mais num só homem, e estão voltando. Eles pregaram que era diferente, mas estão voltando agora. Um só homem é o irmão Branham. Não é diferente da mensagem do irmão José Branham. Um só homem é o irmão Branham. Mas o irmão Branham foi no seu tempo. Eu não quero nem usar nenhum parágrafo do irmão Branham. Irmão Branham fala que vem um homem depois dele. Não adianta usar essas coisas, não. Usar, que o irmão Branham diz, uma geração é 40 anos. A geração do irmão Branham já passou. Como a geração dos pentecostais passou, e eles querem que exista Pentecoste hoje. A dos luteranos passou, o wesleyano. Sua geração passou. A geração do irmão Branham foi na América do Norte, foi o entardecer. Isso é bíblico, ninguém pode fugir. Ninguém tem nada a revelar. Tudo foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Foi tudo revelado. Ninguém vai revelar coisa alguma agora. Sabe o que nós temos que comer? Fazer, comer. A única coisa que tem que fazer é comer, não é revelar. É comer. Agora, como eu vou comer se eu não acho a comida? Por que eu comi o livrinho? Porque eu achei que a era terminou. Eu achei o lugar, terminou. Para quê? Para revelar os seus. Comi aquilo também. Mas quando acontece isso, é que o último eleito entrou, a última semente predestinada entrou. Tá bom, a última semente para revelar o livro. Agora, nós estamos ligados todos naquela semente, na última semente. E aí vem o ministério da noiva. Começou nos dias do irmão Branham. Vai na Bíblia, vai na mensagem. Leia a festa das trombetas, 232. O sétimo selo começa com o irmão Branham e termina quando a noiva sobe. Então hoje é dia de sétimo selo. Mas cadê o irmão Branham? Não está. Então que dia é hoje? A noiva. Tipificada em quem? Em João de 2000 anos atrás, que comeu o livrinho agora. João não poderia hoje comer a visão, só podia ler, não podia comer. Quem comeu a visão foi João na ilha de Patmos. Mas João agora come. O crente verdadeiro, eu, você, Deus trabalha individualmente. Quando você vê pessoas que não conseguem comer, é porque Deus não trabalhou com elas e João não é o tipo deles. Porque João é um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo, correto? Convocado. Sobe mais alto, sai das eras, receba a luz dos seus, conheça um novo nome. Mas você tem que subir. João, irmão, João, você tem que subir. Hoje, se você é um verdadeiro crente, você sobe.
E aí Deus está tratando individualmente. E nós não podemos agir diferente, porque estamos aqui representando naquele que nos representa, ligado àquele que nos representa. Somos os representados em João. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Tem mais coisas aqui. Apocalipse capítulo 4, primeira parte, 125. E observe, João sendo tomado logo após a era da igreja, era um tipo da igreja raptada. Agora você vê, João lá atrás, ele foi tomado para poder conhecer, e nós fomos tomados, ele foi tomado para ter as visões, e nós fomos tomados para receber a revelação que o sétimo anjo revelou. E se você não subir mais alto, você não pode receber esta revelação. E subir mais alto não quer dizer que somos maior que os outros, não. É subir porque você foi convocado. Se não foi convocado, não tem que subir. Só quem foi convocado, diz o profeta aqui, é aquele que foi convocado. Se não foi, não vai subir. A revelação dos selos, vista pela noiva, é uma pré-estreia do rapto. Essa é uma palavra minha. A revelação dos selos, vista pela noiva aqui, Apocalipse 10, 8 a 11, comido pela noiva, o João, que é um tipo do verdadeiro crente, é uma pré-estreia do rapto. Você já sente que aquilo que você crê é fora do mundo. Você vive uma vida fora do mundo, acima do mundo. Não podemos misturar lá com o mundo, nem religioso, e de forma alguma. Senão você, para o seu trabalho, que tem que trabalhar para comer, mas não tem que misturar nos erros das pessoas. Você tem que amá-las, mas não misturar com elas em seus erros. O sétimo selo, para mim encerrar, 319. E observe a coisa seguinte agora. Eu tomei algum tipo de barra e cortei aquilo, e do lado de dentro estava a rocha branca, que não tinha nada escrito. Você sabe que era os 7 trovões. Nada escrito. Não escrevas. Irmão Branham cortou a copa daquela pirâmide. E naquele momento, eu comecei a ir para o oeste. Exatamente o Arizona. Eu comecei a ir para o oeste. E eu disse a todos eles, não vá para o oeste. Era para ele, quem ia receber era ele. Os anjos iam encontrar, era com ele ia encontrar com os anjos. Ele estava ordenado a fazer aquilo, mais ninguém, ele. Aí ele diz assim, não vá para o oeste, fique aqui e olhe isto até eu retornar. Fui para o oeste, que é exatamente onde os anjos apareceram. Fui para o oeste, para a explosão, retornei para o leste, com o Espírito Santo, interpretando esta palavra não escrita. E quando o Espírito Santo interpretou a palavra não escrita, ele pregou 7 selos. Mas Deus disse para ele, não diga a ninguém, esta é a 3ª puxada. Ele sabia, mas não era para ele dizer para ninguém. Nenhuma pessoa sabe nos Estados Unidos, porque ele não falou. Gente nos Estados Unidos sabe da primeira etapa, da segunda etapa. Conheceu o segredo da cura divina, mas não conheceram a 3ª puxada, porque Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Agora, nós estamos comendo exatamente aquilo que Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Ele pregou
mas ninguém viu. Olha, quantos anos de mensagem? 22 anos de mensagens, 29 anos de mensagem, quando eu estava. E aí que eu fui ver estas coisas. 29 anos de mensagem, e gente muito mais velha do que eu, de mensagem, nunca conseguiram ver nada disto. E aonde que nós vimos? O Osmar inventou. Não, tem parágrafos. Está tudo aqui, ó. Se eu disser para você, a era terminou, eu tenho que te dar o parágrafo. O Cordeiro saiu do trono, eu tenho que te dar o parágrafo. E aí está tudo aqui na mensagem do profeta. É só você ler o primeiro selo, parado na brecha. Ali descarregou tudo. O que tinha que falar para a revelação das eras, para começar os selos, foi tudo falado na brecha e já no primeiro selo. Tudo foi falado ali, a maioria das coisas. Chegou no 7º selo e diz, ele não nos abriu o 7º, porque este selo não é aberto ao público. Só quando chegar o tempo, porque não diga a ninguém. Era exatamente a terceira puxada. E o 7º selo, ele pregou, é a vinda do Senhor. E falou qual vinda? Ele diz, Mateus 24:36. Aquele dia e hora. Ninguém sabe, não é rapto. Rapto é 1 Tessalonicenses 4:16, 17. Você vai ver o rapto. Mas quando ele até é misturado, 16, 4:16, ainda fala da vinda. O 4:17 que fala do rapto. Mas o 4:16 é o mesmo Senhor descendo do céu. Apocalipse 10:1, o anjo forte descendo do céu. Atos capítulo 1, verso 8 em diante, você vai ver os discípulos olhando para o céu. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse que vocês estão vendo subir para o céu, que foi oculto numa nuvem, assim como vocês viram ele subir, ele há de descer. Isso está em Atos 1, verso 8 em diante. Quando foi que isso cumpriu? Quando desceu. Apocalipse 10, 1 a 7. Aí o anjo forte desceu do céu, envolto numa nuvem. E o irmão Brana disse que aquela nuvem era formada pelos 7 anjos, que a cabeleira branca era formada pelos 7 anjos que vieram da eternidade, e Jesus no meio, olhando assim para a terra. Cumpriu, tudo está cumprido. O novo nome está cumprido. HM faz parte do nome de Deus. Já está cumprido. Brana quer dizer perfeito, perfeição. Acho que cada mensagem a gente precisa falar todos os parágrafos, né? Para as pessoas ouvir e procurar. Abraão restaurado 45, 157. Olha, novo nome é fácil. É revelação. HM faz parte do nome, ele não podia falar, HM faz parte do novo nome, senão ficava revelado. Não podia, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Por isso ele ainda deixou escapar uma coisinha para nos ajudar. Naquela carta ao irmão Liveio, parágrafo 28, 29. Você sabe o que significa Bran, irmão Li? Perfeito, perfeição. Já pensou bem isto? Porque temes então, um gentio levaria o seu nome. Um gentio, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, final. Um gentio. Qual foi o gentio? O último gentio que nós tivemos como mensageiro chamou-se William Marion Brana. Um gentio levará o seu nome. 3 desceram do céu, diz irmão Brana. 2 anjos e Deus. Que era esse Deus? HM. Era o ministério dele na terra, mas as pessoas não puderam ver. Assim não vai ver hoje o ministério de João em cada crente. Aprenda a dizer para eles, eu sou João. Aprenda. Não, o Osmar não é João. Não,
Diga você, eu sou João. Você está preocupado aí com João? Diga para eles, eu sou João. Você não vai falar que eu sou João. Vocês estão me entendendo? Pior que agora vocês com essa máscara, eu não sei se você está rindo, se está chorando. Você está entendendo o que eu estou falando? É você que tem que dizer, você, diga para eles. Você está preocupado com João de 2000 anos atrás? Eu sou João. Quem comeu o livrinho foi eu. Diga para eles. É o de hoje que come. O livrinho não foi revelado lá. Foi revelado aqui. Lá podia comer só na visão. Aqui pode comer a revelação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar na sua casa, na sua presença e falar um pouquinho, Pai. Para eleito não tem dificuldade, Pai. Mas quando a coisa começa a ter dificuldade, é o não eleito que começa a ficar duvidoso. Por quê? É como a mulher que dá ouvido a outro homem. Ela sofre. Ajuda, Senhor, a igreja a entender, cada ministério entender. Tem que dar ouvido a seu pastor. Cada mulher dá ouvido ao seu marido, não ao marido das outras. É isso que nós temos que aprender. Todos nós falamos a mesma língua, pregamos a mesma mensagem, comemos o mesmo livrinho. É somente entender que um comeu primeiro, depois os outros vieram atrás comendo, mas cada um agora é o verdadeiro crente, tipificado em João de 2000 anos atrás. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a viver melhor a sua palavra, perdoa nossos pecados, limpa nossa mente, nosso coração, nossos lábios. Senhor, não deixe nós ficarmos agitados, nenhuma irmã, nenhum irmão. Se começar a ouvir coisas contrárias, fica agitado, então não ouça, aprende a não ouvir, escuta só seu marido. É assim que a gente faz. Conceda-nos esta bênção de ouvir sua voz, sua palavra, e esta é a sua palavra que nós ouvimos já há 20 anos e sabemos que é verdade. Ajuda a sua igreja a partir desse instante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.